Está entrando no ar programa Momento Superação. Apresentação: Ana Beatriz Oliveira, jornalista e escritora. Olá a todos, muito bom dia. Bom dia, Zé Carlos, bom dia para todo o time da Rádio Cidade Agora. Um bom dia mágico especial para os meus queridos ouvintes. Hoje é sábado, 2 de dezembro, estamos aqui juntinhos para mais um programa Momento Superação. Um programa onde as histórias se transformam em lições de vidas. Gente, e hoje nós temos um programa muito especial e é com grande comprometimento e sensibilidade que estamos aqui para abordar um tema crucial que infelizmente persiste em nossas sociedades modernas, a violência doméstica. Esse é um assunto de extrema importância, delicadeza e urgência que merece nossa atenção e reflexão. Ao longo dessa entrevista, a gente vai explorar os diversos aspectos desse assunto, buscando compreender suas nuances, desafios, mais importante, discutir estratégias para promover a conscientização e a mudança. O nosso objetivo aqui é proporcionar um espaço seguro para discussão e reflexão, dando voz àqueles que muitas vezes sofrem em silêncio. Então junte-se a nós nessa conversa especial, essencial, enquanto a gente busca iluminar e enfrentar um problema que não pode mais ser ignorado nos dias de hoje. E para enriquecer essa conversa maravilhosa e trazer uma perspectiva ainda mais pessoal e impactante, temos a honra de receber aqui na Rádio Cidade Agora a doutora Gláucia Araújo, uma mulher incrivelmente corajosa e resiliente. Ela é advogada, assistente social e pós-graduada em políticas públicas. A doutora Gláucia não é apenas uma profissional qualificada, renomada, mas também uma sobrevivente da violência doméstica. Hoje ela vai compartilhar conosco sua história de superação e ressignificação, oferecendo insights valiosos sobre os desafios enfrentados. Através da sua experiência única, esperamos proporcionar para vocês que nos escutam uma compreensão mais profunda do impacto da violência doméstica e, ao mesmo tempo, inspirar esperança e empoderamento para aqueles que buscam caminhos de cura. Então, doutora Gláucia Araújo, seja muito bem-vinda à Rádio Cidade Agora. Muito obrigada por estar aqui, por se disponibilizar e por compartilhar a sua jornada com todos nós. Obrigada a todos. É uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço muito, desde já, a Ana Beatriz, essa jornalista maravilhosa, pelo convite. Sinto-me privilegiada de estar aqui com vocês, participando desse trabalho tão lindo que tem sido feito. Doutora Gláucia, é uma honra para nós tê-la aqui, a sua presença, e eu tenho certeza que hoje será um programa maravilhoso e que impactará muitas vidas. Doutora Gláucia, eu já apresentei a senhora para todos, mas eu sempre gosto de pedir para os meus entrevistados falar sobre si. Então eu queria te perguntar quem é a doutora Gláucia Araújo na sua essência. Fala pra gente. Bem, doutora Gláucia Araújo, na realidade, Gláucia Araújo é uma mulher preta, periférica, uma mulher que hoje está próximo dos seus 51 anos de idade, uma mulher madura, que passou por muitos sofrimentos, mas em que todos eles sempre viu as mãos do Senhor. Eu sou mãe, eu sou avó, sou esposa, eu sou filha única, uma responsabilidade muito grande, por toda a minha família, como diz bem elas, eu sou o pilar. Então, eu sou uma mulher como as outras, lutas diferentes, com batalhas diferentes, mas graças a Deus hoje eu estou de pé porque o Senhor tem me sustentado. Sinto-me sim uma mulher guerreira por tudo que eu já enfrentei, por tudo que eu já passei, pelos choros, mas com todos os obstáculos que eu vivi,
Em nenhum momento da minha vida alguém vai ouvir dizer que eu desisti. Pelo contrário, cheguei até aqui e eu ainda tenho uma estrada muito longa a percorrer. Essa é a Gláucia Araújo. Tá aí, queridos ouvintes, um grande exemplo de uma mulher de fé, uma mulher perseverante, que apesar de todos os obstáculos, as adversidades que a vida colocou na frente dela, ela nunca desistiu. E além disso, ela buscou a sua força no Senhor. E claro, quem anda de mãos dadas com Deus, a vitória é certa. E Gláucia, vamos começar pelo início da sua jornada. Como você lidou com os primeiros sinais de violência doméstica e qual foi o ponto de virada que a motivou a buscar ajuda? E aqui eu quero te colocar à vontade para contar desde o início, lá atrás, na sua vida, dos primeiros sinais. Como é que começou tudo isso, Gláucia? Bem, é uma história longa, mas uma história real, né? Eu casei aos 16 anos de idade, uma adolescente ainda. 5 meses após este casamento eu engravidei. Hoje meu filho está com 33 anos. Nessa idade a gente tem aquele pensamento de que estamos vivendo um conto de fadas, né? E somente após esse matrimônio é que eu vi realmente, né, a realidade de tudo que estava começando, iniciando na minha vida. Eu comecei a passar pelas primeiras violências, elas começaram com violências psicológicas, onde com pouco tempo de casada, o meu marido na época começava a me agredir verbalmente, sempre tentando me colocar para baixo, dizendo que eu não ia conseguir nada, que eu era totalmente dependente dele, que na época ele era militar e eu realmente era dependente dele. Tinha acabado de sair da casa dos meus pais com 16 anos de idade, ainda era estudante, não tinha aquela autonomia, né? Não tinha conhecimento da vida, não tinha experiência alguma e começou aquelas cobranças, até mesmo da minha parte, por ciúmes, por fato dele estar muito na rua, muito ausente, os finais de semana, como ele era militar, ele não ficava em casa. E eu sempre questionava o fato de eu sair de casa para ir morar com alguém, para casar com alguém e ficar muito tempo sozinha. Foi quando começaram as violências, né, as agressões físicas. E ali eu começava a perceber que aquele conto de fadas era somente uma utopia, né? Então foi quando eu pedi socorro aos meus pais. Ele me bateu a primeira vez, logo depois ele me pediu desculpa. E eu o desculpei porque nós mulheres, né, como estamos nessa fase aí de paixão, de amor, a gente acaba ficando um pouco cega. E eu fiquei cega, achando que realmente aquilo ali foi a primeira vez que estava acontecendo e que não iria acontecer mais. E eu dei uma segunda chance e, infelizmente, eu fui para a terceira chance. Essa terceira chance foi o limite, onde eu estava com o meu filho nos braços, a gente no meio da rua, e quando ele começou a me agredir, eu não me lembro o porquê, tem muitos anos isso, tem, né, lá os seus mais de 30 anos, e no meio da rua, ele começou a me agredir, a bater no meu rosto e o meu filho com 8 meses no colo. Então ali eu me senti muito humilhada, a realidade mesmo, né? Eu me senti um lixo naquele momento, porque aquele homem, ele tinha um dom de me fazer sentir um lixo. Eu me olhava no espelho, eu não via nenhuma perspectiva de vida, eu não via beleza, eu não conseguia enxergar nada de bom em mim. Porque tem pessoas que conseguem fazer isso com o nosso psicológico. Tentar tirar da gente toda a nossa essência, aquilo que a gente tem de bom, o melhor de nós. Tem pessoas que fazem com que a gente veja tudo ao contrário. Então era isso que acontecia nesse relacionamento abusivo.
Como eu disse, eu era dependente emocionalmente, financeiramente, e foi muito difícil para mim me libertar disso. Mas eu cheguei a esse limite, eu pedi socorro. Eu lembro que na época chamei meu pai, relatei para ele que até então ele não sabia. E meu pai disse para mim, arruma suas coisas que eu tô indo te buscar agora. E foi o que aconteceu. Meu pai foi me buscar, eu com meu filho pequeno, sem saber o que fazer, por onde começar. Meu pai me pegou, levou para casa dele novamente. Meus pais abriram as portas novamente. E eu cheguei num momento muito difícil ali na minha casa, porque foi um momento que logo depois o meu irmão adoeceu, aí veio a óbito com 25 anos de idade, na realidade com 23 anos de idade. Aí o meu pai adoeceu, a minha mãe também, eu com uma criança pequena, desempregada. Nossa, foi um momento da minha vida que eu fiquei sem chão. E eu olhei para o céu, que eu lembro, né? Ainda me emociono muito quando eu lembro desse fato. E falei, Deus, eu não sei o que tu quer para mim. Eu não sei o que você tem para mim, Senhor. Mas do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Eu preciso mudar de vida, eu preciso de uma chance, porque eu olho para um lado e para o outro e eu não vejo um socorro, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que a gente nós elevamos os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. E foi isso que eu fiz naquele momento. Elevei os meus olhos para o céu. E aquele momento foi um momento de desespero. Eu precisava de uma direção. E foi essa iniciativa. Eu sei que é um círculo vicioso, você depender de alguém. Muitas das vezes nós não temos para onde ir. Eu tive o apoio dos meus pais e abri as portas da casa deles novamente para mim, mas tem muitas mulheres que passam por situações parecidas, que não têm esta oportunidade, não têm uma rede de apoio. Eu sei que é muito difícil, mas eu quero dizer para todas as mulheres que passam por situações parecidas, procura sim uma casa da mulher, uma rede de apoio, procura uma amiga, alguém que possa lhe ajudar, né? Tem lugares específicos para que essas mulheres que sofrem violência doméstica possam se abrigar junto com o seu filho e que possa sair desse círculo, né, vicioso. Eu digo vicioso porque é uma coisa que você quer sair e você não consegue. Você não tem forças, você busca dentro de você, mas você não tem forças por amor, por dependência, por tantas outras coisas. Mas eu venci. Se eu venci, mulher, eu quero te dizer que você também é capaz de vencer. Gente, a gente vê aí claramente o início de uma jornada muito difícil, né, dessa mulher incrivelmente corajosa, e essa história toda já é profundamente comovente desde o início, né, que revela claramente a complexidade da realidade vivida por muitas vítimas, não só a doutora Gláucia, mas muitas vítimas hoje de violência doméstica. E esse ciclo de abuso que muitas das vezes se inicia com agressão verbal e depois evolui para a física. É lamentavelmente comum. E o relato dela destaca a dificuldade, né, de romper esse ciclo. Muitas mulheres não têm coragem de romper esse ciclo, como ela mesma falou, por medo, né, insegurança. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar o meu filho, a minha casa? E mesmo quando as agressões se tornam insuportáveis, muitas delas têm medo de faltar o suprimento, né? E o fato dela ter concedido segundas chances é uma realidade vivida por muitas vítimas hoje, frequentemente em busca de redenção ou a mudança do companheiro, né? Eu ouço muitas mulheres falar, de repente ele muda, eu vou dar mais um tempo, eu vou dar mais uma chance, assim como a doutora Gláucia deu. Isso é muito complicado porque a mulher acaba correndo risco de vida, né? E acaba colocando a família, os filhos, ou enfim, quem mora com ela, correndo risco de vida também. Contudo, o ponto assim que ela se viu humilhada e perdida, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, destaca mais do que nunca a urgência, gente, de recursos e apoio externos. Como ela mesma falou, buscar uma rede de apoio é imprescindível, essencial
E o que mais me impactou aqui foi, né, ouvir dela que ela teve 2 redes de apoio, uma rede de apoio externa e uma rede de apoio divina, que foi Deus. Ela também buscou esse apoio do alto, que sem dúvida foi essencial e o mais importante de todos. E, Glaucia, eu estou muito impactada com tudo isso, já no início, eu já estou emocionada aqui. E para você que chegou agora, estamos conversando hoje com a doutora Glaucia Araújo, advogada, assistente social e pós-graduada em políticas públicas, está nos dando a honra de nos contar sua história de superação em relação à violência doméstica que sofreu em sua vida. Doutora Glaucia, vamos lá. A senhora já deixou claro aqui no último bloco sua fé em Deus e essa busca divina por conforto, descanso e superação. E agora eu quero que você fale um pouco mais a fundo sobre como sua fé desempenhou um papel importante durante esses momentos desafiadores de sofrimento e tristeza. Em que medida a espiritualidade, a sua fé em Deus, influenciou sua resiliência? Conta pra gente, Glaucia. Bem, a palavra de Deus, né, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma coisa que eu amadureci muito na minha vida espiritual é crer em tudo aquilo que os meus olhos não veem. Porque isso é fé, é você acreditar no impossível. Impossível aos nossos olhos, aos olhos do homem, mas possível para Deus. Eu sempre fui uma mulher muito sonhadora. Muitas das vezes eu ouvi até pessoas dizendo que eu sou um José, né? Que dormiu escravo e acordou governador. É assim que eu me sinto hoje. Vivi anos da minha vida numa escravidão. Escravidão em todos os sentidos, em todas as áreas. Na área espiritual, sentimental, na área financeira. Eu era escrava de tudo isso. Mas um dia a graça do Senhor, ela me alcançou. E eu sou grata a Deus por isso. Eu sou grata a Deus por Ele ter me achado no meio de tantos. Ou seja, por eu ser uma escolhida. Sempre tive promessas na minha vida, sabe? Mas quando eu olhava assim para a situação que eu estava vivendo, eu pensava assim, meu Deus, como vou chegar aonde Deus diz que eu irei chegar? Sem recursos, sem expectativas, em tudo, sabe? Eu me recordo que uma vez eu estava morando de favor numa casa. E essa casa que eu morava, gente, ela tinha, era eu e meu esposo, meu atual esposo, que hoje estamos juntos há 29 anos casados, graças a Deus, né? Um casamento totalmente diferente, um casamento abençoado. Mas eu me lembro que quando a gente iniciou, a gente tinha uma casa que a chave estava emprestada. Era uma casa de favor, em que a gente dormia num colchonete, aqueles fininhos de campo, que o pessoal vai acampar. Um colchonete fininho, um ventilador, que ele era amarrado com fio, né? Que era para não cair. E um lençol. A gente pegava o nosso chinelo, o nosso calçado, botava embaixo do colchonete para fazer de travesseiro. E havia uma promessa de que eu teria minha casa própria, que eu teria um carro, que eu olhava e falava assim, meu Deus, eu durmo num colchonete apenas. E as tuas promessas vinham assim na minha vida, mas eu vou te falar, Ana Beatriz, eu sempre peguei essas promessas e coloquei, sabe, no meu coração de verdade. E eu falava, eu vou chegar. Quem olhava de longe assim falava, essa mulher é louca, ela sonha com coisas, com promessas de Deus que aos nossos olhos é impossível alcançar. Mas é assim que Deus faz, né? É justamente o que os meus olhos não viam, o que não tinha chegado ao meu coração ainda, o que os meus ouvidos não tinham ouvidos. Era tudo aquilo que o Senhor, Ele estava e está preparando para a minha vida e para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que creem. Então eu sempre sonhei e batalhei, corri atrás.
Eu já vendi batom na comunidade de porta em porta, eu já fiz unha, eu já fui manicure, eu já fiz faxina para pagar os livros da faculdade, para poder pagar a passagem para volta para casa, né? Enfim, eu sempre peguei as promessas de Deus e plantei no meu coração. Quem hoje olha a minha vida, não estou rica, não estou milionária, mas para quem antes só tinha um colchonete para dormir e hoje pode escolher a casa que quer dormir, existe um milagre de Deus. Tá entendendo? Existe, eu tô toda arrepiada, né? Porque há um milagre de Deus nessa trajetória, nessa caminhada. Eu vou repetir para você que precisa ouvir isso. Para quem antes dormia num colchonete no chão, hoje pode escolher em qual casa e qual cama pode dormir. É motivo de engrandecer o nome de Deus, e não só pelos bens materiais, mas pela vida espiritual a qual Deus tem me colocado. Então esse Deus é maravilhoso, Ele é o Deus que faz, que promete e cumpre. Pessoal, e eu tô aqui também arrepiada, assim como ela, por tudo que eu tô ouvindo, né? E acredito que eu vou ficar até o final arrepiada e emocionada com tudo que ela tá nos falando aqui, com toda a sua coragem de nos expor esses momentos tão difíceis na vida dela. E tudo isso é um lembrete comovente de que a fé, aliada à gratidão e à palavra de Deus, pode ser uma força, né? Uma fonte de força e resistência. Quando a gente reconhece as bênçãos, por menores que sejam, mesmo que em meio às adversidades, mesmo que tudo pareça dizer não e seja aquele cenário catastrófico, a Gláucia conseguiu encontrar uma luz que a guiou para fora das sombras do abuso que ela viveu, de todos os sofrimentos, de toda a narrativa que ela fala aqui. A narrativa dessa mulher é um exemplo poderoso de como a fé e a gratidão podem ser catalisadores para a transformação pessoal e, sem dúvida, para a construção de uma vida mais saudável e plena após a superação de desafios tão difíceis como ela fala. E vocês podem ter certeza que a palavra de Deus, ela diz para a gente que a vontade de Deus é que a gente viva em plenitude divina, mesmo que tenham adversidades, lutos, dores emocionais. A vontade de Deus, ela está acima disso. E Ele deseja, sim, que a gente viva em plenitude de vida. Gláucia, muito obrigada pela sua coragem, né, de nos contar tudo isso. E agora eu quero que você compartilhe um pouco com todos nós sobre esse processo, né, de buscar também esse apoio externo. Né? A gente está falando aqui primeiramente de um apoio de Deus. E agora eu quero que você relate para a gente esse processo de buscar apoio e recurso externo para que você saísse dessa situação de violência doméstica. Fala para a gente quais foram os desafios enfrentados nesse momento. Bem, assim, na época, quando tudo aconteceu, mais de 30 anos atrás, né, nós não tínhamos, eu no caso não tinha o recurso que nós mulheres hoje temos, né? Vamos dizer que a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340 de 2006, uma legislação específica de proteção à violência doméstica e familiar contra as mulheres, reconhece essa violência contra as mulheres uma violação aos direitos humanos. Na época, essa lei ainda não existia, não tínhamos uma rede de proteção. Então, a única rede de proteção externa que eu obtive foi familiar, que não é menos importante, com certeza. Eu acredito que, com a ajuda de Deus, a proteção de Deus e a família, o apoio da família é fundamental para que essas mulheres consigam sair desse círculo de violência. E essa rede eu encontrei na família, que abriu as portas, que apoiaram, que ajudaram na criação do filho, que me disseram, olha, eu fico com ele, você vai à luta, você corre atrás dos seus sonhos, vai trabalhar, vai conquistar. Mas tem muitas mulheres que não têm esse apoio. Muitas mulheres que, às vezes, estão fora do seu estado, né?
que estão longe do seu familiar, que não tem por onde começar, que não tem conhecimento. Mas é importante destacar aqui que essa rede, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres é composta por um conjunto de ações e serviços diferentes de diferentes setores, né? Em especial, esses setores nós podemos destacar o serviço social, o da justiça, o da segurança, o da saúde, que visam realmente a ampliação e a melhoria na qualidade do atendimento, né? Identificando o encaminhamento para onde a mulher que sofreu esse tipo de violência deve ser encaminhada e a forma que ela vai ser ajudada. Então, no momento que você, mulher, estiver sofrendo, passando por essa situação de violência, não pense que está sozinha. Pede socorro. Graças a Deus, hoje nós temos legislações que vão estar apoiando, vão estar ajudando. Essa rede de proteção é fundamental nesse momento. E acredite, você não está só. É isso, doutora Glaucia. Só complementando aqui, né, o que a senhora falou, a rede de apoio, ela sim desempenha um papel fundamental, vital, na jornada de busca dessas mulheres que enfrentam a violência doméstica. Em muitos casos, a gente vê hoje que essa sensação de isolamento, de solidão, esse sentimento, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém, muitas vezes é uma barreira significativa para que elas peçam ajuda. Eu conheço mulheres assim. Graças a Deus, a senhora teve esse apoio da família, né, esse apoio dentro de casa, mas tem mulheres que não têm. Mas é fundamental que elas saibam, que essas mulheres que não têm apoio na família reconheçam que mesmo nos momentos mais difíceis, né, mais obscuros, você, mulher, possui sim. Existem uma rede de pessoas ao seu redor disposta a oferecer suporte, compreensão e auxílio. E eu sou uma prova viva disso, não nesse tema, mas muitas vezes, em muitos momentos desesperadores da minha vida, eu não tinha ninguém. Eu tive, sim, a ajuda de Deus acima de tudo, mas eu consegui encontrar uma rede de apoio que não era familiares, que me deu esse suporte, que segurou na minha mão e olhou nos meus olhos e falou, você não está só. Então, gente, existe. E é necessário, é essencial que a gente encoraje, né, encorajar essas mulheres e acreditarem na força dessa rede de apoio, porque isso faz toda a diferença. Muitas vezes, gente, um segurar na mão, um olhar nos olhos, um sorriso, dizer eu te amo, é o que nos dá fôlego de vida, é o que nos dá força para que a gente decida continuar e vencer tudo, né? Vencer as nossas dores, as nossas lutas e buscar ajuda. E quando a gente compartilha as nossas histórias, quando você, querido ouvinte, no caso a doutora Glaucia aqui compartilhando a sua história, faz com que outras mulheres possam encontrar apoio inesperado e solidariedade. E a mensagem que eu quero deixar aqui sobre isso, sobre o que a doutora Glaucia falou, é que, apesar das circunstâncias difíceis e dolorosas, vocês não estão sozinhas. Há sim uma comunidade de apoio pronta para ajudar na construção de um caminho para segurança, recuperação e uma vida livre de violência. Gente, é possível, é por isso que eu quis trazer a doutora Glaucia aqui, para se você, mulher que está nos escutando, é possível você se libertar disso, não é o fim do túnel, não é o final, você pode sim, você pode vencer tudo isso, você pode buscar ajuda. E eu quero dizer para você que juntas podemos sim criar um ambiente onde cada mulher se sinta apoiada e fortalecida na busca por uma vida mais saudável e plena. Acredita nisso, né, Glaucia? A gente precisa motivar, né, encorajar essas mulheres que nos escutam a acreditarem, vocês não estão sozinhas. Sim, é isso mesmo, não estamos sozinhas, procure ajuda. É isso aí, gente. Programa Momento Superação. Apresentação: Ana Beatriz Oliveira, jornalista e escritora.